isso aí, galera. Estamos aqui mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. E o nosso convidado especial hoje aqui é o psicólogo Dr. André. Tudo bem, Dr. André? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Paulo, Christian, todos os ouvintes? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Dr. André, nós já começamos o podcast com um costume nosso, que é o convidado fazer a oração inicial para a gente poder começar, beleza? Beleza, vamos lá. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos nesse assunto tão importante da lição. Pedimos a tua unção, também iluminação do teu Santo Espírito, para que tudo for falado aqui possa contribuir para a vida de quem ouvir, a nossa vida também. O Senhor dirija, Senhor, essa nossa reunião. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como vocês estão acostumados, nós estamos falando sobre, sexualidade, né? E hoje nós temos um tema interessante, um tanto quanto polêmico, né? Hoje é polêmico, hoje conjugais. É um tema bem polêmico. E aí, quem comenta a tirinha? Essa tirinha aqui tá engraçada, né? Tirinha é o enigma não, né? mas ela já diz tudo. Aqui eu acho que não tem nenhuma dúvida mais. Depois Isso você vê essa verdade. tirinha aqui. Que Vocês entenderam de primeira a tirinha? De primeira, entendi de primeira. Eita, peraí que meu negócio deu... Tirinha já mostra aí um plugzinho macho, né, da tomada macho. E a tomada, né, a tomada que a gente chama de plug fêmea, né? Então, a conectividade entre um e o outro gera a luz, né? Então, a junção entre o macho e a fêmea gera a luz, né? Então, ali já mostrando o plano, né, inicial de Deus da junção conjugal, né? Cara, eu acho que não tem nem... Se tentasse colocar macho com macho, não ia ligar a luz também, né? Pega fogo. E nem o fêmea com fêmea também não ia dar certo. Dá não. Isso aqui já tem tudo a ver com o tema dessa semana, né? Que nós vamos falar sobre um tema que está em alta na sociedade, que é a questão de gênero. Exatamente. E aí que já começa aqui na parte de domingo, que fala sobre essa questão, né? O que a Bíblia fala sobre gênero. Doutor André, só que conhece mais, a lição traz um ponto pra gente, que essa questão que a sociedade fala dos gêneros, né? Que é uma questão cultural, uma convenção cultural e não uma questão bíblica. E também ela traz um dado que muitas pessoas que fazem cirurgia, né, de mudança de gênero e tal, elas têm um índice muito elevado de depressão e suicídio, muito mais elevado do que de pessoas que não entram por esse caminho. O senhor que é um psicólogo que está a par disso, o que o senhor diria para nós? O senhor já conhece algum caso assim? Isso é realmente um dado que o senhor observa na sociedade em geral, no pessoal, no pacientes e tal? Ou é uma coisa que ainda está muito longe da gente? Olha, Leandro, é o seguinte, estudando aqui também a lição, a discussão de gêneros, né? Uhum. Eu posso dizer, eu além de psicólogo, eu fiz também teologia, então fala assim o conceito da Bíblia e o conceito hoje social sobre esse tema. Eu vejo da seguinte maneira, e aí eu vou também tentar responder a sua questão falando do consultório, da minha vivência lá no consultório. Acho que as pessoas estão confundindo algo assim bem claro. Por exemplo, eu sempre nas palestras que eu falo sobre sexo e sexualidade. Sexo ligado ao gênero, né? Biológico, características biológicas. E dentro dessas características biológicas, a pessoa nasce com as características biológicas masculinas e femininas. Uhum. Bem definidas, isso não é escolha, é uma questão biológica. E como vocês falaram da tirinha aqui, as características biológicas têm uma função biológica. Então, masculino, feminino, cada um deles tem a sua função biológica dentro de uma ideia de reprodução.
Então, quando a gente fala de gênero, está falando do sexo, características biológicas. Porém, essa criança nasce e ela vai se desenvolvendo nas suas relações. Tudo que a gente aprende nos relacionamentos. A fala, por exemplo, que a gente pensa assim que é algo tão natural, a fala é aprendida. Então, você pode ter cordas vocais, tudo direitinho, a língua, tal, nenhum problema. Porém, se você não ouvir, ou se você crescer num ambiente de não falantes, você vai não falar. Então, a fala é aprendida. A sexualidade é desenvolvida, é aprendida. Então, atração, o que eu falo sobre sexualidade? É sobre a atração, que eu sinto prazer, desejos, vontades, até mesmo como eu me vejo, como eu me considero. Tudo isso tem a ver com a sexualidade. Então, a sexualidade é construída através dos relacionamentos. Então, assim, aí você falando do que a lição fala, traz aqui esse dado de pessoas que têm uma construção da sexualidade onde difere do seu sexo biológico, e nesses itens, ou nessas pessoas que têm essa visão diferenciada sobre si mesmo, apresentarem com maior facilidade alguns comportamentos como depressão, ansiedade, eu posso falar das pessoas que já vieram até o meu consultório. Então, olha só, é mais um tema que a pessoa tem que lidar durante a vida. Essa dualidade da própria pessoa, de ela se ver e se sentir. Então, realmente, isso é bem comum. Pessoas apresentarem situações como depressão e tudo mais, até mesmo também com a falta de compreensão dos outros, do julgamento dos outros, dessa condenação dos outros, preconceito dos outros. Então é muita pressão para essas pessoas, entende? Então, a lição, inclusive, traz um tema interessante sobre isso, porque é uma discussão, inclusive, que eu e o Paulo, a gente trabalha junto, e hoje à tarde a gente até falava sobre isso. Cada vez essa questão de pessoas transgêneros e pessoas que não se identificam, né, com os padrões bíblicos, elas, como isso vem sendo amplamente abordado na sociedade, cada vez mais essas pessoas elas vão se sentir à vontade em transitar em todos os meios. Então, a gente até falava como que na igreja as pessoas deveriam reagir, né, se eles vissem, por exemplo, uma drag entrando. Isso é uma coisa que na nossa cabeça fica um tanto quanto complicado, né, de raciocinar. Mas a lição, dos pontos que a gente sempre observa nessa lição é que ela é bem provocativa. E algo que ela aborda é justamente isso. Que não nos cabe, como seres humanos, a questão do julgamento. Ela fala muito claramente isso aqui, eu acho que foi na parte de terça ou quarta-feira, né, que apesar de que isso não é aceito pela Bíblia, não está nos padrões descritos pela Bíblia, né? Porque aqui o texto base dessa lição está lá em Gênesis 1, 26 e 28, que começa dizendo que Deus, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E fala que ele, homem e mulher os criou, né? Lá no verso 28, criou o homem à sua imagem e tal. Então, mostrando essa dualidade, né? Como o doutor André falou, os gêneros naturais e não os gêneros sociais, como a sociedade vem amplamente difundindo. O que significa o quê? Que apesar de que isso é uma prática da nossa sociedade e não é algo novo, que desde dos tempos antigos, como a gente vê aqui, tem explicações em Levítico, né, proibições em Levítico dessas práticas de homossexualidade. Também temos relato de Sodoma, né, Sodoma e Gomorra,
que se perderam por conta de uma vida de pecado com base, né, que um deles era esse tipo de pecado. Mas, como isso, voltando lá ao assunto original, como isso é algo que vem ficando cada vez mais tangente à nossa sociedade, nós vamos realmente ver isso com mais frequência. E não nos cabe tolir essas pessoas de ter um encontro com Deus. Cara, isso é uma coisa muito pesada para nós e para quem tem, principalmente nós na nossa igreja temos uma visão tradicional de como reagirmos, né? De como reagirmos com essa pessoa, não aprovando, né, essa conduta conforme a Bíblia, mas também não... tem até um termo que fala aqui na lição, né? Que a gente também não pode discriminar essa pessoa, né? É o que a própria lição fala. Cara, o problema assim, que a igreja ela é formada de pessoas, né? Então, quando pessoas fazem alguma coisa dentro da igreja, que ela acaba representando a igreja, né? A gente já viu diversas vezes, diversos acontecimentos que teve aí, que não por essa questão de gênero, mas por questões raciais, né? Que já veio há um tempo atrás envolvendo a parte da igreja adventista e acaba levando o nome da igreja em si. Eu diria que nem é um problema de igreja em si, né? É um problema de pessoas. Em todas as denominações ocorre. Então o fato aqui são como as pessoas levam isso, consideram isso, né? De ver uma pessoa ali que está dentro da igreja, que é uma pessoa indiferente dos nossos padrões sociais dentro da igreja, digamos assim, e cara, esse cara não cabe aqui, entendeu? Ele tem isso na cabeça, essa ideia errada, e quer lá fazer alguma coisa. Então, eu acho que o ponto se encaixa aí, do fato do ser humano, da pessoa em si, falar algo, ter uma ideia sobre isso e acabar querendo tirar aquela pessoa de dentro da igreja. É verdade. Outro ponto também que a lição traz aqui na parte de segunda-feira, outro tema também que está em relevância na sociedade aí, é a questão ela dá uma pincelada na questão do feminismo, né? Tem até o título Feminilidade Bíblica. Qual é o padrão homem e mulher que a Bíblia traz? Será que é o padrão usado lá, que a gente chama de janela 1040, né? Nos países árabes, que a mulher praticamente não tem valor social e a sociedade é totalmente machista? Ou é o padrão pregado no nosso ocidente aqui, aonde... Bem, é uma ideia um pouco deturpada, né, de feminismo, né? O que a Bíblia traz sobre essa imagem? Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? O que vocês trazem para mim? Que eu acabo falando demais nesse podcast e é só eu que falo. Hoje eu vou ficar de entrevistador aqui. Tem uma hora. Cara, eu gostei muito dessa lição. Vou ser bem sincero, assim, foi uma lição que eu particularmente achei muito bem escrita, porque tocou num assunto tão polêmico com muita sensibilidade, né? E ela foi bem objetiva. Achei muito interessante também a primeira exposição aí do senhor André Freitas, né? Nosso psicólogo que está aqui convidado, porque ele levantou também uma questão que é muito importante, que eu considero muito importante para os nossos dias, bem como a lição coloca, porque hoje a gente vive numa sociedade que está muito polarizada. Ou quando você assume uma posição, por exemplo, as pessoas ou elas te enxergam como sendo, não, esse é dos nossos, ou esse é o outro. Esse é o outro que às vezes deve ser combatido, né? Enfim. E dentro dessa polarização, existem aqueles que consideram, né, esse fenômeno da sexualidade um elemento puramente biológico, como se a biologia desse conta, né, de resolver essa questão. Ou seja, o cara nasceu homem, então ele se comporta dessa forma, né? A pessoa nasceu mulher, então ela se comporta de outra forma. E no sentido oposto, a gente tem aqueles que acreditam que tudo é uma construção social. Então, a biologia, ela tanto faz, nesse sentido, ela não tem importância.
Você pode ser o que você quiser, tudo é construído socialmente, historicamente, você pode ser o que você quiser e tal. E essa lição em específico, ela tomou uma posição, ela reafirmou a nossa posição. Falou, olha, nós temos uma visão que, para os padrões atuais, ela é uma visão conservadora. Nós estamos aqui enquanto conservadores, né? Nesse aspecto, pelo menos. Talvez a gente pode se considerar progressista no sentido de que a gente tem a sensibilidade e entende que cada pessoa tem os seus problemas, que existe o fator biológico, mas que também existe o fator social, que é construído na experiência individual, né? Por exemplo, quantos casos de pessoas que se tornam, né, homossexuais, ou enfim, hoje existem tantos termos, né? E se descobre, não que exista, não estou querendo dizer que exista uma relação de causa e consequência, direta, objetiva, mas quantas vezes a gente não vê pessoas que têm uma sexualidade mais fluida, que na verdade passaram por problemas na adolescência, do tipo abusos, ou outras situações, né, constrangedoras, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade enquanto igreja, de entender que a pessoa com que a gente está lidando, ela tem uma experiência individual na sua família, na escola, ela passou por coisas que a gente não conhece e que a gente não sabe. E eu acredito que, assim, cada um tem por causa dessa experiência individual no tempo, acho que cada um tem o seu problema, vamos dizer assim. Existem aqueles que são homossexuais e que, por causa disso, infelizmente, né, não estão, ou felizmente, não estão de acordo com a objetividade bíblica, mas existem aqueles que mentem compulsoriamente, existem aqueles que não conseguem ficar sem passar a perna nos negócios, por exemplo. Enfim, então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? De entender que não é só biológico, que existe um fator social, porque se fosse só biológico, a gente ia ser como todos os outros animais aí. Existe um fator social que depende da experiência do indivíduo, né? Dentro do tempo, e a gente tem que ter a sensibilidade para abraçar essa pessoa dentro dessa sexualidade fluida. Exatamente, né? O que o Cristo está colocando, assim, como que essa construção social ela acontece desde do ventre materno. Ninguém escolhe ser isso, ninguém escolhe sentir aquilo. Como você não escolheu a família, você não escolheu a linguagem, você não escolheu. Então essas coisas elas vão se formando através das interações. Então, de maneira nenhuma, a Bíblia condena a pessoa. O que a Bíblia regula é o comportamento. E aí, a Bíblia regula o comportamento não somente desse grupo, de qualquer um. Por exemplo, a Bíblia regula o comportamento de solteiros na área sexual. Não regula? Qualquer tipo de solteiro. A Bíblia regula, orienta, coloca limites no comportamento sexual dos casados. Sim ou não? A fidelidade conjugal. Então, assim, a Bíblia não há um direcionamento para certo grupo. A Bíblia trabalha com princípios. Então, o indivíduo, qualquer que seja ele, solteiro ou casado, ele vai ter que trabalhar com esses impulsos, seja na área sexual ou qualquer outra área, como o Cristo falou, de falar mal das pessoas, de pegar o que não deve, enfim. Então a Bíblia fala de princípios, e esses princípios eles são expressos na forma que a gente crê, mas principalmente através do nosso comportamento. Então Deus sempre diferencia isso, a pessoa do seu comportamento. O que a Bíblia ela não aceita é comportamento inadequado. Agora, a pessoa sempre é amada por Deus. Porque justamente nós passamos boa parte da nossa vida, no início da nossa formação, nós não escolhemos nada disso, né? Então, o Cristian colocou isso exatamente. Agora, quando você fala, Leandro, sobre o que a Bíblia fala sobre características da mulher, do homem, de novo, aí a Bíblia vem falando sobre princípios. Então, a Bíblia fala sobre amor, princípios de amor. Devemos tratar uns aos outros com amor. Com amor.
Agora, especificamente, não diz assim, ó, o homem só tem que fazer isso, isso, isso. A mulher só O tem homem não que pode fazer lavar louça isso. dentro de casa, né? Como eu já ouvi isso. Fala Não, o isso homem não. não pode lavar louça dentro de casa. Quer dizer, eu acho que quem falou isso ele não era casado, né? Era preguiça. Ou assim, ó, isso não é trabalho de homem. Isso. Tá, onde está escrito isso? Isso é trabalho de mulher. Onde está isso? Então a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia não trata disso. A Bíblia fala que a gente tem que tratar com amor, com respeito. Fala de respeito, fala de amor, fala de companheirismo. Então, trata dessas questões. Agora, essas de trabalho de homem, desde pequeno, a homem não chora. Fala, homem não chora. Nem E quando aí a eu mulher vai tenho- embora, quando dizer meu avô. Aí nós temos dados, só fazendo um recorte aqui, que a maior parte de suicídio acontece nos homens. Com os homens. Então, assim, por quê? Porque muitas vezes nós homens temos dificuldade de pôr para fora nossos sentimentos. Porque ouvimos desde cedo que o homem não O homem não chora, não Quem pode falou reclamar. Jesus chorou, né? Então, a Bíblia não trabalha sobre o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer. Especificamente, nossa sociedade, nossa cultura, aí difere, né? Nossa cultura ocidental, da cultura oriental, tem algumas culturas africanas que o homem fica em casa, toma conta de filhos, e a mulher que vai, Sai pra caçar e sai, tal, trabalhar. trabalha. Então, assim, essas questões, a Bíblia não entra nessas questões culturais. São construções sociais, então, né, Isso. doutor André, que causa isso, né? Inclusive, a Bíblia até fala aqui, a lição, na verdade, fala aqui, que em Provérbios 31 retrata bem isso aí sobre a questão da mulher, né? Que a mulher, ela quer ver? Deixa eu ler aqui. Nesse texto são destacadas as virtudes tradicionais de beleza, diligência e sabedoria. Um exame mais aprofundado da passagem mostra que a mulher é empreendedora, incorporando as seguintes características: diligência, sacrifício, percepção, inteligência, iniciativa, inovação e coragem. Então são coisas que em uma sociedade 100% machista, isso, não, peraí, empreendedorismo, não, isso é coisa de homem, né? E como Isso assim, já foi, inteligência de negócios, de alguma coisa, é coisa de homem. Então, a sociedade machista construiu isso e tem essa briga com o feminismo em questão a isso. Mas a gente vê que a Bíblia, ela é bem balanceada quanto a isso, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, ela tem a capacidade de ter os mesmos níveis de sabedoria, os mesmos níveis de coordenação, inclusive. É tanto que a gente vê hoje mulheres aí se destacando bastante na área empresarial, na área que é dominada por homens, mas as mulheres estão crescendo bastante nisso, né? Então, é uma construção social que causa... E um problema social que ainda existe nesse meio, já que você citou, existe até hoje, em pleno século XXI, ano 2021, existe o problema das mulheres que ganham menos ocupando os mesmos cargos que os homens, né? Então, até hoje existe essa questão dessa disparidade social quanto a isso. E o que todo mundo pensa, e o que até então alguns povos, né, antigos usavam a Bíblia para dizer que esse era o método tradicional, que a mulher tem que ser submissa ao homem, que o homem digamos assim, a mulher não pode, né, se equiparar, tá totalmente errado. Tanto é que o que eu achei mais interessante na parte segunda e terça foi a comparação que Deus dá. Lá no início, quando fala que Deus criou o homem e a sua imagem, homem e mulher os criou, na parte de segunda ele fala sobre essa questão das características femininas, né? Porque realmente não são iguais. A mulher é diferente do homem, né? A mulher é mais meiga, o homem é mais um cara mais mais direto, mulher explica mais as coisas, ogro, pensa, né, melhor nos detalhes, né? O homem é mais ogro. Mas isso são características, né, que diferem os dois gêneros. E o que eu achei interessante é que Deus, quando dá alguns exemplos de como ele está se sentindo, né, como é o seu caráter,
estou sofrendo por você, Israel, como sofrer as dores de parto, eu estou longe de você, amo você como a mãe ama o seu filho, coisa parecida, né? Essas dualidades. E também características masculinas. Então Deus, para mostrar, para dizer, assim, para equiparar, para dizer que todos os dois são importantes em nível igual de importância, ele usa características próprias, né, comparadas ao nosso gênero, tanto masculino quanto feminino. Não sei se eu consegui explicar bem o que eu queria colocar aqui, mas para que realmente, por exemplo, eu acredito que nós, essa questão que o Paulo falou, que a gente até comentou, essa disparidade, esse machismo na sociedade, e agora com o movimento feminista que a gente já falou em outras lições, por que o homem ele nunca é equilibrado, ele sempre é 880, né? Por que agora o movimento feminista, apesar de que em essência, né, a mulher ter mais liberdade na sociedade como era tolhida antigamente, isso é fundamental, porque isso é um amadurecimento social, também ela está ocorrendo de forma não sadia, né? Então hoje nós vemos que o movimento feminista, em vez de buscar, né, um movimento sadio, eles já deturparam, já estão do outro lado da moeda, né? Já estão fazendo coisa errada. É o enfrentamento, né? Nós vamos para o lado do enfrentamento Olha, você pega a Bíblia, por exemplo, a Bíblia foi escrita ali, no Velho Testamento, e no Novo Testamento também aconteceu tudo ali no Oriente. A gente sabe que até hoje, no Oriente, a mulher é colocada assim numa situação, por exemplo, de desigualdade ali, vamos dizer. Agora, olha só o que a Bíblia faz para quebrar isso. Isso lá na época, hein, do Antigo Testamento, que era muito mais forte. Deus escolhe profetisas. Hulda, Débora. A Bíblia apresenta uma mulher que salva toda uma nação, Esther. Isso, pois tem um livro só de Esther falando para mostrar, né, que ela é tão importante quanto qualquer outro profeta que existe. Por causa dela e com a ação dela, ela salva toda uma nação. Então, Novo Testamento da mesma forma, e na igreja, por exemplo, temos uma profetisa. Então, que recebe diretamente a inspiração de Deus. Então a Bíblia nunca trabalhou a mulher como algo estando abaixo ou acima. São dois complementares, estão ali juntos, são companheiros, né? E esse é o ideal bíblico, né? Que não é a mulher que sobressai e não é o homem que sobressai. Porque quando existem muitas pessoas que usam a Bíblia, né, aquela passagem que inclusive a lição cita, né, que o homem é o cabeça, que a mulher deve ser submissa ao homem, mas esquece de que o complemento dessa passagem, a gente até tinha falado isso outras vezes, né, que homem ame suas esposas como Deus ama a igreja. Então é algo que é bem abrangente, né? Porque Jesus deu a vida pela igreja, por nós. Então, será que realmente, e Jesus ele não deu a vida em benefício próprio. A gente nunca parou para raciocinar isso. Ele deu a vida em benefício de terceiros. Então, o que consiste um relacionamento saudável? Não é um relacionamento em benefício próprio. Né? Não é o seguinte, mulher, você é submissa, tal hora da manhã eu quero meu café, você se vira lavar a louça, cuidar desses meninos, eu não quero saber. Ou a mulher também chegar em casa e falar a mesma coisa, né? Porque hoje em dia a mulher chega, desce o cacete no cara e fala, eu vou trazer aqui, eu sou independente, eu quero meus negócios tudo pronto, e você chegar aqui, eu quero isso, quero aquilo. A Bíblia quer dizer que submissão é o respeito mútuo, né? É a submissão mútua, o respeito mútuo entre os casais. Em ambos, né? Tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Vai lá, Cristian. Pessoal. Porque é o seguinte, só abrindo um parênteses, é porque eu tô com um problema de internet aqui em casa e eu acho que tá rolando um delay. Então, às vezes eu falo e aí fica mais ou menos colocado no tempo errado.
Mas, bom, essas questões que todos vocês três levantaram aí, eu acho elas fundamentais. Eu acho que a igreja tinha que conversar mais sobre isso. Porque, bom, eu vou... Só 2 pontos rapidinho. O primeiro ponto é que eu achei muito interessante a colocação do senhor André, porque existe também, né, o movimento feminista, no geral, ele é historicamente muito recente, assim, ele nasceu ontem, né, em termos históricos. Embora hajam movimentações de mulheres que lutam por igualdade social, você pode remontar isso, pelo menos desde o século XVIII, né, ali na França, você tem algumas mulheres que se destacam nisso, mas até mesmo em séculos anteriores a esse, mas o movimento feminista organizado, ele é um fenômeno do século XX, né? É ontem, quer dizer, na década de 60 é que você tem ali as primeiras chamadas ondas, né, do movimento feminista. E veja, quanto tempo faz, né, que dentro dessas ondas, vários outros movimentos se destacam dentro do próprio movimento feminista. Então, por quanto tempo as mulheres elas foram, né, subjugadas a um papel de subalternidade social? Se você pensar, quem instituiu o voto feminino na política no Brasil foi Getúlio Vargas, em 1930. Eu tenho uma avó da Patrícia, que é a minha noiva, que é centenária, que ela era viva mais ou menos nesse período. Ou seja, ela nasceu em um contexto em que a mulher exercer o voto político era algo relativamente novo e, por alguns setores, considerados assim, um absurdo. E, infelizmente, todo movimento, a sua ala mais radical é que dá a cara do movimento. Porque essa ala que aparece na mídia, essa ala que chama atenção para ser atacada ou para ser vangloriada e tal. Então, assim, se você considerar, em termos históricos, o papel em que... o tempo em que as mulheres foram subjugadas a uma condição de subalternidade e o momento em que nasce um movimento feminista, quer dizer, a discrepância é muito grande. Então, eu considero que o movimento feminista ele ainda não está historicamente, e isso é até perigoso dizer isso, mas ele não está historicamente maduro em termos históricos. E o amadurecimento, como o Leandro bem colocou aí, ele tocou nessa questão do amadurecimento, ele não é natural. Todo amadurecimento em termos de sociedade, ele depende das... O que é a história? A história é feita das ações dos seres humanos no tempo, né, na realidade. Então, assim, para que nós hoje possamos ter essa sociedade que está, de certa forma, mais aberta para a participação feminina, embora ainda haja contradições, embora ainda haja problemas, pessoas tiveram que lutar para que isso acontecesse. Se essas pessoas não tivessem lutado, essa abertura ela simplesmente não teria acontecido. Então é importante que haja esse movimento, só para concluir, é importante que haja esse movimento, e é importante, só que infelizmente a parte mais radical dele é a que aparece, é a que dá a cara, né, vamos dizer assim, isso de todo movimento político, enfim. E só mais uma questão, rapidinha, que o professor André Freitas colocou aí, que a gente também precisa falar sobre a masculinidade na igreja. Porque existe também, vamos dizer assim, um peso, né, um fardo, em termos psicológicos, né, que é mais a área do senhor, eu já não entendo muito disso, mas existe um fardo psicológico do papel de ser homem na sociedade, né, em que o cara ele tem que ser sempre viril, ele tem sempre que ter interesse por sexo, por exemplo, ele tem sempre que pagar a conta, ele se coloca em algumas responsabilidades. Enfim, vou tratar em termos menos, talvez um pouco mais vulgares. Por exemplo, o homem, entre aspas, tá, pessoal? Ele não pode broxar, né, como dizem por aí. Né, isso é uma vergonha dentro do próprio casamento. Ele se sente constrangido diante da mulher. E isso traz eu não sei o termo psicológico para isso, eu não sei o termo que se dá para esse fardo, né? Mas ele gera também alguns transtornos, e a igreja precisa também começar a falar disso. Desculpa me alongar aí. Não, é interessante, a Bíblia coloca essa questão dos papéis, né, masculino e feminino,
E como o Leandro colocou, os versos de submissão e de amor, eles estão ali juntos, ele está no mesmo contexto. É interessante que a Bíblia apresenta como tanto a submissão como o amor é uma atitude voluntária. Então, eu escolho ser submissa ou eu escolho amar. O fato de escolher já te dá liberdade. Então, é uma escolha. Quando a Bíblia apresenta que o homem deve ser o cabeça, o líder, as pessoas confundem o conceito de liderança bíblico dos atuais, né? Que acontece aí em alguns lugares. No conceito bíblico, o conceito de liderança é servir. Então Jesus diz, ele veio para servir. Eu vim para servir. Então o conceito bíblico de líder é aquele que mais serve. E quando a Bíblia fala que o marido tem que amar, ou seja, o líder, que deve ser o homem, ele deve ser o mais pronto a servir por amor. Quando esse homem serve por amor, e a Bíblia diz a ponto de dar a sua própria vida, porque ele faz um paralelo com Jesus, qual mulher, pode fazer uma pesquisa, qual mulher que se sente amada por um homem desse, que serve a família, que serve a ela como esposa, que a ama a tal ponto de dar a sua vida, qual mulher não vai aceitar estar submissa a isso? Então são escolhas. Então é uma construção dos dois, não de uma parte só. Entendeu? Então é essa visão que a gente tem que ter. Um ponto, por exemplo, na visão de liderança. Na Bíblia, quando a gente vai no Antigo Testamento e no Novo, quem deve ser o líder espiritual do lar? Quem deveria ser o líder espiritual do lar? O homem. Quem é apresentado acordando de madrugada para orar pelos seus filhos? Jó. Jó acordava de madrugada para orar pelos filhos. Quem é apresentado no Novo Testamento, que estava ali com seu filho adolescente, que tentava suicídio o tempo todo, e quem ali lidando com ele, tentando ajudá-lo, tentando salvá-lo? O pai, o homem. Atualmente, na nossa sociedade, a gente vê na nossa igreja, geralmente, quem assume o papel da liderança espiritual do lar? Eu ouço muitos relatos da mulher. E algumas falam assim, André, se eu não acordar de manhã e falar movimentar, ninguém vai para a igreja. Eu tenho que empurrar o meu marido. Então perdeu-se um pouco também esse conceito de liderança. Líder não é chefe. Líder, quando a Bíblia fala cabeça, não é ser o reizinho para todo mundo servir. Pelo contrário. Então, assim, ser líder requer assumir responsabilidades. De servir a família, de servir. E essa esposa da submissão voluntária, qualquer mulher estará ali. Poxa, um homem que ama assim, um homem que serve dessa maneira, por amor, aí vem essa submissão. Então, esse encontro do homem e da mulher que a Bíblia apresenta e que muita gente confunde e distorce esses conceitos, né? Cirúrgico, André. Cirúrgico, como dizem hoje em dia. Eu tenho uma dúvida, assim, surgiu na minha cabeça aqui. O conceito antigo, da sociedade mais antiga, a gente percebe que a mulher não tinha tanto espaço como ela está tendo hoje, né? Que o preconceito, nos tempos passados, com mulher nos negócios, mulher tomando esse espaço todo, era muito maior do que se tem hoje. E a gente vê claramente que o povo passado teve mais proximidade como coloco isso? Tem sido mais influenciado com o pessoal da época bíblica, né? Que a gente vê claramente que a Bíblia, ela mostra que a mulher tinha o espaço dela, né? Que a mulher, o homem e a mulher, eles eram como iguais ali, né? Que é o projeto bíblico disso. Sabemos que o pecado destruiu isso.
Então, o que a gente vê como reflexo hoje eu penso ser considerado o reflexo do pecado, e por que naquela época bíblica que o povo já teve mais influência com os personagens bíblicos, tinham esse preconceito ainda, sendo que se eles não tivessem isso, eu acho que a influência social hoje se manteria, né? Acho que o Dr. Eu acho que André assim, saberia melhor sobre o isso. interesse de Deus é sempre que haja uma harmonia, né? Uhum. Então, assim, a mulher, eu falo mais da mulher porque do homem está claro, lá biblicamente, então eu realço o papel da mulher exatamente para mostrar, Deus mostra e se esforça para mostrar e dignificar a importância da mulher. Jesus se apresenta ressuscitado, em primeiro lugar, a quem? Quem Jesus escolhe para ser a primeira testemunha da ressurreição dele? Uma mulher. A Bíblia apresenta que a igreja, qual é o símbolo da igreja? É uma mulher. Então nós todos, como igreja, somos representados pela mulher. A mulher, a noiva, esperando o noivo. Então é muito importante essa visão e esse papel da mulher. Aí, em contraste, Satanás quer sempre essas disputas. Então é interesse de Satanás que haja essa disputa entre homem e mulher, que há essa discrepância no cuidado e no tratamento do homem e da mulher. Então, o Paulo, tentando responder essa questão do Paulo, é isso. O inimigo sempre tentando trazer problemas, usando as culturas para trazer essas divisões de trabalho. Como o Leandro falou, até hoje a mulher em muitos lugares ganha menos da mesma posição, da mesma experiência, mas esse nunca foi o plano de Deus. Então o plano de Deus é estar mostrando o valor deste homem e o valor da mulher. Os dois no mesmo patamar, com o mesmo valor, com a mesma importância. Isso seria então a distorção causada pelo pecado. Pelo pecado, né? É a anomalia do pecado, né? Exatamente. Assim como diversas outras coisas também que a lição coloca aqui em pauta. Uma coisa polêmica, já que a gente vai polemizar aí, né? Podcast, vamos usar olha, uma posição da nossa igreja. Eu fui pastor durante 10 anos e já tive oportunidade de discutir em alguns concílios ministeriais. Nossa igreja se discute muito a ordenação da mulher. Quando eu fiz teologia, tinha duas meninas que fizeram teologia também, super capazes. Eu fui pastor em Cubatão, onde eu tinha uma anciã, e a igreja escolheu a mulher como anciã e era um braço direito, muito importante ali, uma liderança muito importante. Eu não vejo nenhum problema da ordenação da mulher como pastora, porque se a gente olhar em patamar de dons, né, a Bíblia fala que o maior dom é o amor, mas o dom da profecia está acima do pastorado. E nós temos profetisas. Na igreja temos uma profetisa. Por que não ter pastoras, não é? Então, isso não é uma questão da Bíblia. A Bíblia apresenta isso e não é a questão de Deus. Talvez seja cultural. Cultural, né? A gente entende social, que a nossa igreja é mundial. A nossa igreja é mundial. Tem algumas culturas mais voltadas lá para o Oriente, que isso seria uma ideia inconcebível. Mas não biblicamente falando. Porque Deus escolheu, como eu disse, profetisas, e foram muito importantes para a salvação até da nação, como Esther e outras pessoas também. Inclusive, nós, como Igreja Adventista, temos, né, uma das fundadoras, Ellen White, né, a profetisa, que tem fundamentos importantes que ela ajudou a construir nessa igreja, né, cara? Então, eu diria que isso realmente é uma convenção social, uma questão cultural e não propriamente bíblica, né? Sim. Porque biblicamente a Bíblia não... Ela realmente equipara homem e mulher no sentido, principalmente ministerial, tem a mesma capacidade, né? Então, agora outra coisa, voltando lá para o assunto de gênero, aqui na parte de quinta-feira, a lição trata da questão da homossexualidade. Padrão de identidade, né? Isso, cara. E o que a gente já falou, eu queria ler aqui o que está grifado, inclusive, que a lição traz. A gente falou sobre, lá no começo, né, como
Que a Bíblia realmente ela não corrobora esse comportamento, mas Cristo morreu por cada um, como o professor André já falou. A pessoa em si não é condenada, o pecado, as práticas pecaminosas é que são condenadas, né? Então todo mundo tem um valor inestimável perante Deus, porque Cristo morreu por todos, seja cada um, qualquer pessoa que existe na face dessa terra. E aqui ainda fala assim: os cristãos não são chamados a desprezar aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo sexo, mas recebê-los e encorajá-los enquanto buscam viver uma vida cristã moralmente pura, como devemos fazer com qualquer pessoa que luta contra qualquer outro tipo de impulso pecaminoso, como o Christian falou. Esse é um assunto da atualidade, mas uma pessoa que sofre com, digamos assim, com esse problema, ela tem outras pessoas que têm outros problemas, que são equiparáveis, que qualquer pecado diante de Deus é pecado, né? Então, agora, porque existem pecados que são mais expostos, né? Nós, como sociedade, tendemos a rechaçar um pouco mais, né? Dizer, não, isso aqui é abominável, porque ele é exposto. Mas e aquele? Eu acredito que se nós conhecêssemos, né? Como eu sou da computação e segurança da informação, tem algo que eu sempre falo, que você nunca deve acompanhar, pesquisar demais sobre algo que você não queira encontrar. Por exemplo, você nunca deve acompanhar demais as pessoas na internet para você saber quem elas realmente são, porque às vezes aquilo é demais para você, porque geralmente o ser humano ele é um iceberg, você só vê a ponta dele, a parte que fica escondida, ela é muito maior. O Dr. André, que é psicólogo, pode, né, dizer isso melhor pra gente, que as pessoas costumam se abrir um pouco mais, né, para os seus psicólogos. Então, da parte da segurança da informação, quando você começa, por exemplo, numa questão de júri, né, em informática forense, quando você quer conhecer uma pessoa realmente, você vai ver todas as práticas dela, todo o comportamento dela na internet. Você consegue distinguir qual é o tipo de caráter que aquela pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa não é nada... aparentemente, no exterior, ela tem uma capa bonita, mas interiormente ela tá podre, né? E como nós, todos os seres humanos, estamos no mesmo barco, a própria lição usa esse termo, isso não é um direito nosso rechaçar ninguém e desprezar ou, sei lá, discriminar. Isso aí é algo que a Bíblia condena. Isso aqui eu achei muito importante, porque muitas pessoas, eu já ouvi isso dentro da igreja, elas sobem lá pra frente. Outro dia eu até ouvi um comentário assim, falou, ó, fulano que está aqui ouvindo essa questão que a lição trata, ele não devia estar aqui para começo de conversa. Falou assim, mas aí eu fiquei pensando, mas como não devia estar aqui? Hoje a gente comentava sobre isso, eu e o Paulo. Falei, sim, a igreja, o conceito de igreja é ser um hospital. Se nós começarmos a dizer que no hospital só recebe gente sadio, para que serve o hospital? A Bíblia, ela se posiciona, Deus se posiciona, Deus não fica em cima do mundo. Então, sobre práticas sexuais, a Bíblia não aceita práticas sexuais homossexuais, mas também Deus se posiciona contra práticas sexuais de solteiros. Sim. Da mesma forma, igual. Da mesma forma. Como isso. Também a Bíblia, Deus se posiciona contrário a práticas sexuais de pessoas casadas que não seja com o seu cônjuge. Da igual forma. Igual. Então, assim, como eu disse no início, se a pessoa é casada, ele tem as suas práticas sexuais com a pessoa que está ali. E a Bíblia entende casamento entre um homem e uma mulher. É bem claro isso. Aí, se a pessoa é solteira, a Bíblia diz, olha, espere o casar. Então, assim, a Bíblia não só não aceita práticas sexuais homossexuais. Então, sempre é a prática sexual.
Agora, a pessoa, Deus ama todos. E Deus deseja salvar todos, não é? E é o que a própria Bíblia fala que a gente tem que ser. A gente tem que espelhar o amor de Cristo, né? Então vai uma pessoa assim, por exemplo, homossexual, digamos assim, lá na igreja. Muitas outras pessoas vão condenar. Ah, meu Deus, ele tá em pecado, tá aquilo outro. Mas espera aí. Não existe pecadinho e pecadão, né? Como o Leandro falou, não existe diferenças disso, de níveis de pecado. Ah, esse pecado aqui você vai sofrer uma impunidade muito maior. Pecado é pecado, né? Então, às vezes você tá com a sua vida cheia de pecados aí, de passar a perna nos outros, como o Christian falou, de várias coisas, mas tá ali julgando uma pessoa que foi na igreja, talvez com a intenção até de mudar aquilo ali de vida e dela querer, né, se consertar sobre aquilo ali, e você acaba atacando. E é o que eu falei antes, acaba sujando o nome da instituição, da igreja toda, porque são formadas de pessoas, né? Então, se uma pessoa faz uma coisa dessa, poxa, aí o povo fala, esse povo evangélico, esse povo aí adventista, Deus me livre, eles são homofóbicos, eles são machistas, eles são demais, entendeu? Então, a gente tem que espelhar o amor de Cristo. Se fosse Jesus olhando aquela pessoa, o que você acha que ele faria? Ele iria lá, sentar, conversar, dar um abraço naquela pessoa e iria conversar normalmente. É um ser humano, é uma pessoa que frente a frente com você, não tem diferença. Entendeu? Então, a gente tem que espelhar o amor de Cristo para fazer o que ele mandou. Christian. Eu queria só abrir um parênteses rapidinho aqui para tentar arriscar também uma resposta para aquela pergunta que o Paulo fez há um momento atrás. Depois eu volto para esse assunto que a gente está agora, essa pauta, que é a seguinte: existiu também no Oriente Hebraico, né, se construiu toda uma narrativa de ser a mulher responsável pelo pecado, né, porque lá foi Eva que, enfim, aceitou o fruto proibido, né, na narrativa bíblica, e acabou influenciando de certa forma o homem. Então isso também foi um fator, apesar de não ser plano nem propósito de Deus, né, como a gente já concluiu aqui, obviamente, mas existe também esse fator cultural, né, de que as mulheres, numa realidade hebraico-cristã, elas foram relegadas aí a um papel de responsável pela queda da humanidade em geral, e aí, né, como sendo vistas como sendo mais corruptíveis. Na sociedade hebraica antiga, né, assim que funcionava. A mulher é a mais vista como sendo mais corruptível, aquela mais fácil de ser enganada, aquela por onde o pecado entra na família primeiro, enfim. E agora, voltando para essa questão principal, eu tenho um testemunho que não é meu, mas que eu vi numa igreja. Uma mulher, ela num JA, ela foi lá na frente contar o testemunho de vida dela, e ela foi de uma sinceridade, de uma honestidade enorme. Ela disse: olha, pessoal, ela já era adventista há muitos anos e tal, né? Não a conhecia, mas pelo testemunho dela, eu pude notar isso. E ela disse: olha, pessoal, até hoje eu me atraio por mulheres. Eu sou uma mulher que se atrai sexualmente por mulheres. Eu acho bonito mulheres, eu acho interessante mulheres, eu não acho interessante homens. Mas eu escolhi não praticar a homossexualidade, porque eu entendo que isso não está de acordo com o princípio bíblico, e eu me preocupo em ter um comportamento para que Deus se agrade da forma como eu vivo e para alcançar a salvação. E eu achei isso de uma sinceridade enorme. Eu já até contei essa história aqui em outros podcasts passados. E uma das coisas que eu ouvi depois desse testemunho, depois que a gente sai, a gente acaba ouvindo coisas sem querer, né? Foi o seguinte: uma pessoa que eu também não conheço, né? Era uma igreja em que eu era visitante, ela também comentou assim: eu não concordo com isso, não. Porque se essa mulher realmente tivesse sido curada por Deus, ela não sentiria mais atração por outras mulheres. Ou seja, ainda existe dentro da igreja uma visão que caminha no sentido disso que a gente levantou. Quer dizer, alguns assuntos, eles são mais aparentes, né? Alguns, entre aspas, pecados, por eles terem uma aparência maior, você vê no jeito da pessoa, né? O pessoal fala: não, esse cara, ele é afeminado, então ele tem algum problema. Ou essa mulher, ela é durona demais, então ela também
tem algum problema. Então, alguns pecados, por eles serem mais aparentes, eles acabam caindo mais. É a mesma coisa de quando queriam lá apedrejar Maria Madalena, porque ela foi pega, né, no adultério. Quantos ali adulteraram, né, que estavam ali presentes, querendo atirar a pedra nela também, mas eles às vezes não até com pegos. ela, né? Porque Às vezes até com ela, né? O que será que Jesus escreveu naquele chão que todo mundo saiu vazado, ninguém falou nada, né? Com certeza. E eles não, só que eles não foram os flagrados, né, assim, os pegos, né? Então tem toda uma questão. Eu acho assim que o testemunho dessa... Eu não acho que essa mulher, diferente desse comentário que eu ouvi, eu não acho que essa mulher, ela não tenha sido curada. Pelo contrário, eu acho que ela é mais curada do que qualquer pessoa poderia imaginar, porque ela tem a hombridade de visualizar o problema, de assumir um problema na frente de uma igreja. Na frente de uma igreja. Existe um misticismo também, né, cara? Que na cabeça das pessoas acha que, por exemplo, eu não digo que isso seja impossível. É claro que com certeza existem pessoas que realmente elas foram transformadas, assim, a sua mentalidade, os seus impulsos, por um milagre de Deus, por um milagre. Mas existem outras pessoas que elas simplesmente não têm acesso, isso não aconteceu. E isso é uma questão que está além do nosso raciocínio e do nosso entendimento. Existem pessoas, sim, que lutam com isso diariamente, e esses e outros problemas. E eu concordo com você, Christian, né? E a própria lição, né, traz um assunto lá, fala... lembra que a gente estudou a lição 3? Fala sobre você... aqui, ó, vou ler aqui na lição também. Sucumbir à tentação da atração pelo mesmo sexo resulta em pecado. Portanto, quem busca a justiça de Cristo deve desviar o olhar dessas tendências e aguardar o que Deus pode ter em mente para a pessoa, seja solteira, como na lição 3, ou casada, né, numa relação que está dentro dos parâmetros da criação. Então, existem sim pessoas que vão lutar a vida inteira com esse tipo de tendência. Isso é uma anomalia do pecado, a gente já falou sobre isso. Né? E existem pessoas aqui que falam lá no começo da lição também, cerca de 1% da população dos Estados Unidos, como foi medido aqui em termos técnicos, que nascem inclusive com a questão dos dois gêneros, né? Então, cara... mas os irmãos são hermafroditas, né? Isso. Os hermafroditas aí já é um outro conceito também, né? E tem outros detalhes, porque tem pessoas assim que nascem... Na verdade, isso é uma discussão, né? Não vou afirmar. Mas tem pessoas que nascem, né, com digamos assim, como se eles estivessem num corpo errado, como diria. Tem gente que diz que isso não é possível, mas eu acredito que só quem passa por esse tipo de situação que sente a dor, né, de ter esses impulsos, essas paixões, sejam elas por questões adquiridas, né, por aprendizado, como o próprio Dr. André já falou aqui pra gente, ou por questões de nascimento, né, porque isso aí, depois que o pecado surgiu, todo tipo de anomalia pode se ocorrer. Agora, existe princípios, né, princípios bíblicos, que a Bíblia é bem clara. Então, se você realmente não está, né, dentro dos princípios bíblicos, não adianta a gente querer passar a mão, né? Não tem como. Agora, existe sim, você mesmo tendo esse tipo de tendência, como acredito que todos os seres humanos têm tendências pecaminosas, e nós deixamos elas de lado para abraçar a cruz, abraçar Cristo, o Evangelho, também, né, você deve abrir mãos, né, dos seus impulsos, e para que você tenha uma vida plena, vivida de acordo com os parâmetros da Bíblia, né? E isso, na verdade, tem um pressuposto lá na lição de sexta-feira que é algo mais convencional. Como assim convencional? Lá na parte de sexta-feira fala sobre o lar, né? O lar segundo os parâmetros da Bíblia. E a gente já falou aqui sobre essa questão de que também a prática pecaminosa, a prática sexual pecaminosa, ela é condenada em todos os parâmetros pela Bíblia. Então, dentro do lar, né, homem e mulher, dentro do lar bíblico, quando há um problema de fidelidade, há uma prática sexual que ela não está, ela é fora do casamento, né? Ou
tendências, sei lá, comportamentos, né? A gente já falou sobre masturbação, a gente já falou sobre... cara, hoje em dia tem tanto meio, né, de vícios, né, e comportamentos que as pessoas podem estar aí se expondo e praticando e são pecaminosos, mas é o que a gente já falou, como o Christian até abordou. Elas, de repente, não são tão visíveis, né? As pessoas fazem isso lá no escuro do seu quarto, então elas se sentem no direito de desprezar outra pessoa que tem um comportamento mais aparente. Mas no final das contas, né? É tudo farinha no mesmo saco. Mas exatamente. O que Deus quer, né? A parte de sexta-feira que fala, né? Que Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra. O próprio símbolo do lar celestial. Isso, tudo que a gente estudou aqui, sobre essa questão de sexualidade, sobre a questão de comportamento, sobre personalidade masculina, personalidade feminina, o que é como são o que Deus aprova, por que não fazer sexo antes do casamento, como fazer o sexo durante o casamento, como ter uma vida, como lidar com essa questão sexual, e se você não se interessa, como se você quer ficar solteiro. Então, tudo isso, na verdade, foi para que Deus... foram parâmetros que Deus deixou para nós, seres humanos, para termos uma vida plena. A gente sempre repetiu isso, algo que a gente bateu muito na tecla aqui, né? Que, na verdade, Deus quer a felicidade. E Satanás, ele quer o quê? Ele quer tacar fogo no bonde e polarizar e a coisa ficar bagunçada. Por quê? Porque né, um odeia o outro e aquela coisa e começa os padrões de Deus, né? Ficar... bagunçado e a coisa desanda, né? É isso que ele quer. E aí entra também um aspecto de fé, né, Leandro? Porque assim, quando você tem essa inclinação, qualquer que seja ela, uma inclinação na área da sexualidade que seja contrária à Bíblia, quando como o Christian falou dessa mulher que eu realmente considero o testemunho dela de uma pessoa realmente muito saudável emocionalmente falando, reconhecendo a sua tendência e vendo que ela está contrária à Bíblia, então a pessoa falar disso, ainda mais em público, demonstra uma saúde emocional muito grande. Então, quando eu reconheço que eu tenho uma tendência na área sexual que é contrária àquilo que a Bíblia ensina, eu, pela fé, como essa mulher falou no testemunho dela, aceito seguir a Deus, aceito seguir a orientação de Deus, é porque também acredito que Ele quer o melhor para mim. Isso vai ser o melhor para mim. E mesmo que seja contrário ao meu desejo, né? A minha vontade. E muitas pessoas ouvem quando nós falamos sobre a Bíblia, conceito da Bíblia. É lógico que nós estamos no podcast da lição da Escola Sabatina, baseado nos princípios bíblicos, que fala sobre o conceito de casamento homem e mulher. Porém, até mesmo para os evolucionistas, algumas bases do evolucionismo, que é a perpetuação da espécie. Isso só é feito através de como? Como? De um macho e de uma fêmea. Então, não tem como, até por os conceitos da evolução, eles aceitam também essa questão do gênero masculino e feminino para ter a reprodução, perpetuação da espécie, do mais forte. Então, tudo está baseado nisso. Isso está fora da Bíblia. Então, até mesmo conceitos que não são bíblicos, teorias não bíblicas, reforçam também essa ideia da importância dessa visão, né, do homem e da mulher, da reprodução do homem e da mulher, enfim. Então, quando nós aceitamos, mesmo através das nossas inclinações, sejam elas na área sexual ou qualquer outra, e eu percebo que isso está contrário ao que Deus ensina, eu falo, pela fé, eu prefiro seguir a orientação de Deus, porque eu sei que isso vai ser o melhor para mim. Aí vem a questão da fé também. Agora, depois da parte de sexta-feira no comentário, tem algo que vale a pena a gente ressaltar. A gente falou lá no início sobre a questão de gênero, né, que ia ser um estudo polêmico e tal, e esse é um tema do momento, né? Aqui até fala, tem um dado, né, que acho que foi a OMS ou alguém, eu não sei, que eles elegeram 31 gêneros e ainda deixaram espaço aberto para outros.
E o que a Bíblia diz sobre isso? Ah, não, Comissão de Direitos Humanos de Nova York, em meados de 2016, tá aqui. Uma lista, né? E ainda fala que, curiosamente, masculino e feminino não são os primeiros, eles estão lá depois da 17ª posição, para dizer que os outros gêneros não foram uma derivação desses. E o que a Bíblia diz sobre isso? Então, esclarecendo, a Bíblia, ela traz para nós homem e mulher, que Deus criou. Agora, Identidade de gêneros, né? isso. Agora, o que acontece? A gente já falou também sobre anomalias do pecado. Então, pessoas sofrem, né, com tendências, né, de pecaminosas, segundo a Bíblia, né, tendências de homossexuais e tal, sofrem. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? É que você deve ter uma vida, né, de acordo com os parâmetros que Deus criou. E é isso, né? Eu acho que não tem muito o que dizer. Agora, eu queria fazer uma pergunta guiada aproveitando aqui a presença do nosso psicólogo aqui no podcast. Há um dado que a sociedade sempre fala que isso não tem nada a ver, principalmente na questão da construção de crianças, né? Falar, eu não devo colocar nenhum gênero para o meu filho. Então, existem até algumas celebridades, né, que pegam os seus filhos homens e vestem com roupas de mulheres, pegam suas filhas mulheres, vestem com roupas de homens, porque, olha, ele vai escolher o próprio gênero, ele não vai... eu não vou construir ele nessa questão de gênero binário. No contexto da psicologia, de acordo com o que nós conhecemos de conhecimento bíblico, André, o que você diria sobre isso? Existe realmente uma construção? Agora, existe essa dualidade. Existe uma construção de que a pessoa ela escolhe o seu gênero ao decorrer da vida, ou como a sociedade diz, ou ela realmente, a partir do momento que a sociedade começa com essa pressão em cima dela também, ela acaba ficando um pouco mais confusa quanto a saber, né, qual é o seu gênero, e do outro lado o que a Bíblia traz pra gente, né, que cada pessoa nasce homem ou mulher e pronto, acabou, o resto é a anomalia do pecado. Então, seria mais fácil manter o ritmo bíblico ou a questão da sociedade? O que o senhor diria? O que traz mais problemas psicológicos depois? Sessão na mira da verdade agora. Com certeza. Eu não falo nem somente essa questão de gênero. Uhum. Pense na educação de uma forma mais ampla. Eu tenho pais, por exemplo, que criaram os filhos sem essa orientação, por exemplo, do que é certo ou errado, de escolhas, decisões, em todas as áreas. Então, sem nenhuma referência. Porque ele fala assim, não, a criança não pode ser ali restrita, ela tem que deixar aberta. Uma educação escolar voltada nisso, olha, sem parâmetros, a criança é livre. Não, ela vai aprender do jeito que ela quiser. Então já começa aí. O ser humano, ele precisa de parâmetros. É importante a gente ter parâmetros. Em qualquer área da vida. Seja na área profissional. Imagine se você vai em qualquer profissão que tiver. Médica. Você tem que ter parâmetros. Uma cirurgia tem parâmetros. Não. Cada aluno de medicina ele vai ser livre para construir a sua... Não existe isso em nenhuma outra área. E vem com esse pensamento na área da sexualidade. Então, uma coisa é gênero, masculino, feminino, biológico, caracterização biológica. Agora, a outra é construção da sexualidade. Como eu me vejo e como eu me sinto. Porém, eu tenho pacientes em outras áreas, que não seja da questão da sexualidade, eu tenho, geralmente é mais mulheres que sofrem bulimia, anorexia também, elas olham para elas e se sentem e se veem gordas. Você olha para ela, ela tá pele e osso. Mas elas se veem
e se consideram e sentem que são gordas. Então, se você for colocar a definição de gênero, fosse um número de mais de 30, vai ter mais de 1000. Porque cada pessoa vai se sentir e vai se ver como alguma coisa. Então, sem parâmetros, aí, meu amigo, porém, se você for trabalhar sem parâmetros na área da sexualidade e for trabalhar também sem parâmetros em qualquer outra área, você perde o controle completamente. Não tem como, em qualquer área aí, qualquer profissão que você seguir. Então é um discurso que é inconsistente. E a criança, ela precisa de parâmetros. Quando, por exemplo, o menino, ele vê o pai como um líder do lar, naquele conceito de liderança bíblica, o menino, ele se espelha no pai. A paixão dele é a mãe. Então, quando ele vê ali os parâmetros do pai, ele se veste como pai. Meus filhos, por exemplo, vestiam meu sapato. Quem não calçou a bota do pai, né? Nos primeiros anos escolares, quando teve lá sobre profissões, meu filho falou assim: eu quero ser psicólogo quando crescer. Vai ser, pode ser 1 milhão de outras coisas. Eu nunca falei que ele tem que ser psicólogo, nunca falei isso. Mas o fato que ele me via como um parâmetro. A menina, por exemplo, ela deseja o diferente. O pai se espelha na mãe. São os parâmetros. Então, assim, a criança, para desenvolver, nós, seres humanos, para ter um desenvolvimento, precisamos de parâmetros. E é dever dos pais colocar os parâmetros. Isso quer dizer, por exemplo, se os pais são adventistas, os filhos serão adventistas a vida toda? Não. Mas tem parâmetros, princípios. Então, o desenvolvimento humano, ele precisa de parâmetros. Aprender a língua, a linguagem. Então, fala assim, não vamos falar nenhuma língua, então, porque a criança tem que ser livre para escolher a linguagem dela. Então você fala, isso aqui não é Bíblia, não, isso aqui não chama nada disso daqui, não. Não põe o nome disso aqui, não. Não nomeia isso daqui, não. Porque se você nomear, você está interferindo na liberdade dessa criança de pôr o nome nisso. Cara, a criança vai falar português. Por quê? Porque nós falamos português. Aí ela vai chamar isso de régua. Eu falei, não, meu filho, isso aqui é um óculos. Eu estou delimitando parâmetros. Então, esse conceito de criar livre é realmente aproveitar essa que está na moda agora, né? Está na moda. É estar na moda, chamar atenção, porque não existe uma criação sem parâmetros. Não existe isso em nenhuma área. Não existe uma vida, né? Sem parâmetros. Não tem como. Não tem como. E é isso. Cara, deixa eu só fazer um. Faz suas considerações finais aí depois também. Tem um exemplo sobre isso, senhor André, muito interessante. O senhor certamente já deve ter se deparado em algum momento da vida com as obras do Rousseau. E ele tem ali o livro O Emílio, que ele vai, né, também chamado Tratado de Educação, mas que ele fala sobre a educação, né, das crianças, mas eu acho interessante uma passagem da Heloísa, que é um outro livro. Heloísa, ou tem um outro título lá, que geralmente os franceses, eles têm aqueles jardins muito simétricos, né? Se você olhar, por exemplo, o jardim lá do Palácio de Versalhes, os jardins franceses em geral, eles são muito simétricos, as árvores podadinhas certinhas, estátuas tudo bem organizado e tal. E já os jardins ingleses, que é o do tipo que aparece na Júlia ou a Nova Heloísa, ele tem uma questão assim, ele cresce mais naturalmente. Então as árvores estão ali misturadas, as plantas estão misturadas ali, né? E dá um aspecto de você estar numa coisa mais natural, como se aquilo tivesse sido crescido livremente. Daí, quando o preceptor ele entra no jardim, né? Junto com a personagem que é responsável por esse jardim, que é a Heloísa, e ele pergunta, mas isso aqui tá muito bonito para ter sido crescido naturalmente. Como é que você fez isso?
Aliás, como se dá isso? Aí ela diz, olha, tudo aqui cresceu naturalmente, mas sob a minha organização, mas sob a minha supervisão. Sim. Então você tem aquela educação que o cara faz do filho um jardim francês, ele tem que ser aquele negócio, tá tudo certinho, simétrico, e se o filho colocar a camisa, um pedaço da camisa dele tiver amarrotado, o cara vai lá, né? E você tem também um tipo de educação que preza mais pela liberdade do desenvolvimento, e é até meio dialético assim a coisa, mas porque ao mesmo tempo em que existe a liberdade e existe o desenvolvimento, entre aspas, natural ali do indivíduo, eu falo isso porque eu sou professor, né? Ao mesmo tempo você tem uma liberdade guiada, organizada, exatamente, logicamente, e depois vocês pesquisem aí o Jardim de Versalhes e o Jardim da Universidade de Oxford, por exemplo, na Inglaterra, e vejam a diferença. Então, as minhas considerações finais são as seguintes. Bom, ouvinte, eu não sei se você que está ouvindo esse podcast ou assistindo ele pelo YouTube, eu não sei se você é uma pessoa heterossexual, eu não sei se você é um homem, eu não sei se você é mulher, eu não sei se você se identifica como LGBTQI+, tive que pesquisar aqui para saber a sigla completa, mas... Um monte de sigla? Não sei se você se identifica assim, mas seja o que você for ou como você se enxerga no momento, Deus ama você e Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus quer fazer de você uma pessoa feliz. Não pense que se, por exemplo, você tem determinado comportamento que está contrário à Bíblia, se você abandonar esse comportamento, você vai viver uma vida de infelicidade, ou uma vida pesada, ou uma vida em que você não vai se sentir bem. Não pense isso. Quando você abandonar esse comportamento e você entregar sua vida para Jesus, ele vai fazer de você, pelo contrário, uma pessoa muito mais feliz, muito mais completa, apesar dos problemas que você vai ter que enfrentar. E as minhas considerações finais são essas. Deus é amor. Deus é amor. Ele me ama, e eu tenho uma série de problemas, uma série de defeitos. E ele ama você que está nos ouvindo também. Ele tem um propósito para a sua vida, e esse propósito é um propósito de felicidade. Ele quer que você seja feliz, ele quer que você seja uma pessoa completa, uma pessoa alegre. E é isso que você vai ser em nome de Jesus. Amém. 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 Doutor André, faça as considerações finais para você ter algum adendo para colocar, deixar algum apelo, alguma coisa. É que nós, como cristãos, temos que tornarmos especialistas em amar pessoas. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, né? Jesus deixou esse exemplo. E amar a todos. E levar essas pessoas até Jesus. O Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um. As mudanças são feitas através do relacionamento. Como tudo na vida. Nós fomos nos formando através dos relacionamentos. E é o relacionamento com o Espírito Santo que vai moldar, é o Espírito Santo que vai fazer a obra de mudança, a mudança que vai ter que ser feita. O que precisa ser feito é do Espírito Santo, não é nossa parte. Nossa parte é amar as pessoas. Então vamos amar a todos. Essas siglas não importam para nós, como também não importa para nós cor de pele, definição de onde onde nasceu. Para nós não importa qual bairro qual setor se é do condomínio fechado ou não importa para nós. Porque nós temos que quebrar essas barreiras. Ficar definindo pessoas pelo cor de pele, sexo, por desejo sexual, não. Amar as pessoas e levar o amor de Jesus para essas pessoas. Como o Christian falou, esse é o nosso papel. E Jesus, o amor de Cristo, trabalhando na vida da pessoa e a obra do Espírito Santo, vai transformar o que precisa ser transformado em nós e no outro também. E a igreja é o lugar para todas as pessoas. Porque lá é o lugar delas. Então, você que está ouvindo, lá é o teu lugar, é o nosso lugar. Somos todos filhos de Deus, amados por Ele. E é isso. Nós
trabalharmos nessas questões, não criarmos divisões na igreja, nem divisões entre pessoas. E se temos alguma dificuldade, vamos compartilhar com pessoas queridas, né? Pessoas próximas. E se você tem alguém aí da sua família com alguma dificuldade, ame essa pessoa, não julgue, não critica. A luta não é fácil. Eu recebo muitos pacientes com lutas difíceis nessas áreas. E o preconceito piora a situação. Como na época de Jesus, a pessoa já tinha lá, vivia com a cegueira ou com a lepra, e ainda tinha que ouvir dos outros que Deus não amava mais. Estava ali porque ele era pecador, merecia ali, imagina. Então sempre Jesus, antes de curar, ele tocou, por exemplo, um leproso. Porque o fato do toque é dizer assim, eu te amo, eu te aceito. Quando, no paralítico, Jesus diz assim, olha, perdoados estão os seus pecados, você não tem, fique tranquilo, antes de curá-lo. Então, essa é a visão que Cristo quer nos dar, não é? Deus ama pessoas. Deus é especialista em amar pessoas. Nós devemos ser especialistas em amar pessoas. Amém. É isso aí. Eu quero complementar. Nós, como igreja, nós só conseguimos realmente amar se nós estivermos ligados à videira, com o amor de Cristo. Porque nós mesmos, nós somos cheios de preconceitos, cheios de defeitos e polarização, né? Temos a tendência à polarização, mas isso é da nossa natureza humana, que é uma natureza de pecado. Deus nos chama para sermos agentes de Cristo, como Cristo foi na Terra. E eu tenho plena certeza que se Jesus estivesse aqui hoje, nós mesmos teríamos preconceito com os seus métodos ou com as pessoas com quem ele anda. E nós temos que repensar isso todos os dias, e para que a igreja, a congregação, ela seja realmente um hospital, que esteja de portas abertas para todas as pessoas, independentes de qualquer coisa. E que nós possamos confiar no poder de Deus, porque muitas vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, e toda vez que o homem tenta fazer o trabalho de Deus, a coisa só sai errada. Então, o meu apelo fica para o pessoal de casa, né? Ame mais e olhe mais para os seus defeitos, não para os defeitos dos outros. Isso aí, Paulo, faça suas considerações finais e já faz oração pra gente. Beleza. Bom, cara, eu tenho ouvido bastante mesmo de pessoas dentro da igreja que, se a gente permitir esse tipo de coisa, né, permitir essas pessoas entrarem dentro da igreja, a gente vai estar levando o mundo para dentro da igreja, né? E que isso vai influenciar as pessoas dentro da igreja, e que isso não pode acontecer e tal. Então, isso é uma visão errada das pessoas, né? Porque essas pessoas, elas têm que ir mesmo, elas têm que ir dentro da igreja, elas têm que entrar na igreja, elas têm que sentar, ouvir a palavra de Deus, a gente tem que aceitar elas lá dentro, a gente tem que abraçar, acolher, amar essas pessoas. Qualquer outra pessoa que entra, não é porque eu tenho que amar porque é homossexual, não. Eu tenho que amar porque é um ser humano. Assim como eu sou feito de carne e osso, assim como eu fui projeto de Deus, essa pessoa também foi projeto de Deus, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. A sociedade mudou, o mundo mudou, tudo mudou. E as consequências do pecado estão crescendo cada vez mais. Então, a gente tem, sim, que deixar que essas pessoas venham à igreja, deixar que elas entrem na igreja, incentivar que elas procurem a igreja, porque lá é o lugar delas também, entendeu? Então, se não for lá, onde ela vai? Se não for na igreja, onde ela vai buscar isso, né? Onde ela vai ter o primeiro encontro ali, aquele busca por Deus, né? Se ela chega lá e é recebida a pedrada, a primeira coisa que ela condena, Deus me livre, não volta aqui mais, né? Não quero saber de Deus. E esse povo é preconceituoso, esse povo não quer saber disso, né? Então fico alerta para isso aí, que as pessoas permitam isso, que as pessoas abracem, que as pessoas amem e que as pessoas recebam com muito carinho. Se você recebe com carinho seu irmão ali de banco da igreja, por que você não recebe outra pessoa de fora? Não é porque ela tem esse problema, não é porque ela passa por isso, vamos dizer, um problema, né? Porque ela tem essa ideologia dela
que ela é diferente de mim, né? Então, quando morrer, 7 palmos debaixo da terra do mesmo jeito, não tem diferença, né? A própria lição falou, estamos todos no mesmo barco. Essas são minhas considerações e vamos orar para encerrar aqui. Querido Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer por mais um podcast que o Senhor pôde nos proporcionar, que esse podcast, Deus, apesar de ter sido um podcast, um assunto polêmico, mas que ele sirva de lição para muitas pessoas na igreja, que ele sirva para tocar os corações de outras pessoas que estão fora da igreja, vivendo um mundo diferente do nosso, um mundo deles, que um mundo que se proliferou por conta do pecado, que essas pessoas voltem para ti. E te peço, Senhor, também que o Senhor toque toda a liderança da igreja, que o amor do Senhor reine e seja espelhado dentro da igreja. Realmente o amor real e puro e verdadeiro. Porque é disso que a gente precisa, Deus. Te peço que o Senhor nos dê uma ótima semana e que fique conosco, hoje e sempre, por Jesus. Amém. 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 Mais uma vez aí, obrigado, doutor André, obrigado aí o pessoal, Paulo, Christian. Estamos aí juntos. Gente. E a pergunta é, pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer, pode crer. É isso aí, até mais, viu? Um abraço. Fica com Deus.